Saiu o laudo do caso lá da mulher com o mendigo, né? E a esposa do personal trainer. Teve um laudo divulgado aí pela mídia, em que o diagnóstico oficial, então, é transtorno bipolar com fase maníaco-psicótico. É bom, a gente tem sempre a visão do senso comum, né? Que parece que estava execrando a mulher, chamando ela de promíscua, daquele jeito bem vulgar mesmo, né? Para baixo. E agora a gente tem, e a gente teve, né, também, como eu fiz o mesmo, psicólogos, profissionais da saúde mental, tentando estabelecer um diagnóstico ali meio que por alto, né? Não, a gente não poderia dar um diagnóstico oficial sem ter realmente feito esse trabalho clínico, né? De ter entrevistado a pessoa, né? Em loco, né? Como a gente fala pessoalmente. Bom, agora, para completar, a gente tem de novo, novamente, é, novas opiniões do senso comum e opiniões de vários psicólogos que, na realidade, eu não concordo, né? Porque a partir desse laudo oficial, tem muito psicólogo fazendo explicando, né, o diagnóstico, o que que é transtorno bipolar e o que que é uma fase maníaco-psicótica. Só que aí já entra num campo aí que não é muito talhado aos profissionais de psicologia, seria mais para o ramo de filósofos, né, da filosofia, que é a questão moral da coisa, né? Então eles estão criticando a mulher, né? Dizendo que qualquer pessoa em uma fase maníaca agiria da mesma maneira que ela, se não de uma maneira pior. Como todo mundo sabe, na fase psicótica maníaca, a pessoa tem mania de grandeza, ela tem sentimentos, sensações e desejos exagerados e incontroláveis, em que, por exemplo, se ela tem vontade de, sei lá, comer um bolo, ela vai ter uma vontade incontrolável de comer esse bolo, só vai pensar nisso e vai comer até dizer chega. Ou em termos sexuais, como está sendo bastante divulgado, ela poderia ter esse desejo sexual aumentado, né? E tão intensamente a ponto de não querer parar, né? E pensar bastante nessa questão. Então os desejos ficam aflorados e de uma maneira incontrolável, sem saciedade. Bom, essa é a explicação formal da coisa, mas aí entra aí a parte opinativa, né? Em que os profissionais, eu não sei se também talvez levados por uma ideologia, já estão pregando isso, que ninguém pode falar nada dessa mulher, e obviamente que eu não estou aqui fazendo uma defesa de que temos que ficar julgando a pessoa, que a gente tem que ficar apontando o erro da pessoa, né? Mas dizendo que qualquer pessoa, né, na ocasião dela faria igual ou pior. Bom, num caso maníaco, mesmo no caso maníaco, nem todas as pessoas se comportam da mesma maneira. As pessoas vão se comportar de acordo com as crenças, tanto faz se esteja num plano mais superficial do consciente ou é uma crença muito enraizada no inconsciente, mas ela vai agir de acordo com essas crenças, com essas ideias, pensamentos, né? De acordo com o ambiente, com a cultura que ela está inserida, né? Então vamos supor se fosse uma pessoa que estivesse muito ligada, por exemplo, com políticas, com questões desse tipo, provavelmente numa fase maníaca, essa pessoa acreditaria ser um Napoleão Bonaparte, né? Um conquistador do mundo. E se talvez você, sei lá, pegasse uma freira do mosteiro que passou a vida toda lá, ela talvez numa fase maníaca acreditasse que viu Nossa Senhora ou que ela é mesma Nossa Senhora e, e ela se tornou quase uma santa, né?
Então, o que talvez a gente deveria estar julgando aqui é essa questão moral da nossa sociedade que a gente está inserido, né? Que é uma sociedade altamente erotizada. A gente vê nas novelas, nos filmes, nas músicas. Aqui no Brasil acontece algo, né, extraordinário. Se você for pegar alguns outros países, nós fizermos um comparativo, porque as nossas músicas são bem explícitas, né? A música da massa que a gente vê por aí em festas, nos carros, né? Quase que com conteúdos explícitos e com música e com danças mais explícitas ainda, né? Então, talvez o que explicasse seria essa combinação da cultura altamente erotizada, também talvez esse ambiente, né, da academia, de mais cuidado com o corpo, além de que talvez algumas pessoas que frequentam academia tomam algum tipo de suplemento para estímulo da testosterona, para aumento da capacidade muscular, né? O que também eleva aí você tem um desejo aumentado, né, por atividades sexuais e juntando com a fase maníaca, né, do transtorno bipolar, né? Essa pode ser uma explicação. Então, novamente, eu repito, né, não é um julgamento, não estou dizendo que todo mundo que vai na academia está num ambiente promíscuo e está sujeito a isso. É claro que essa pessoa, né, que a gente está falando, ela infelizmente parece portar isso, né, esse transtorno bipolar. Então, o nosso papel aqui é fazer uma análise fria, né, independente da pessoa que for. Aliás, na parte da moral, é algo até para que eu tentando me colocar no lugar, fique ofendido com os outros psicólogos que tem por aí, porque parece que o raciocínio é um raciocínio estereotipado até, né? É um raciocínio quase que querendo dizer então que todo o portador de transtorno bipolar com preponderância para essa fase maníaca é alguém promíscuo, né? É alguém que vai buscar com 100% de certeza esses comportamentos promíscuos. Há sim um alto número de pessoas que vão procurar esse tipo de atividade, mas há também os que se eximem disso, né? Então não é uma regra, né? Esse alto número, como eu falei, não vou explicar de novo, provavelmente é por esse comportamento, por esse ambiente, aliás, né? Que a gente vive altamente erotizado, né? Eu expliquei, né, em como que poderia agir essa fase maníaca em pessoas inseridas em outros contextos, como contexto religioso, político, etc., né? Então, assim, você meio que... O que esses outros psicólogos estão fazendo é meio que botar uma pecha de que se você tem transtorno bipolar, com episódios maníacos, você vai ter comportamentos promíscuos ou você é uma pessoa com comportamento promíscuo. Isso me lembrou até o caso lá daquele deputado, né? Que então isso daí, né, para usar o ditado popular, é a mesma coisa que dizer as pessoas que têm transtorno são fáceis, né? Porque portam um transtorno, né? Então isso é um completo absurdo, algo terrível de se afirmar. Indiretamente eles estão dizendo isso. Outras considerações que a gente pode ter é que, e aí eu tenho que puxar um pouco a sardinha para o meu lado, porque eu realmente acertei no meu primeiro vídeo com aquele texto alguns dos diagnósticos que eu fiz referente a cada personagem desse caso, né? Eu não cheguei a citar realmente o diagnóstico, né, de transtorno bipolar, mas eu disse que essa pessoa, né, ela tinha um nível de consciência do porquê, né, o que ela estava fazendo ao agir daquela maneira. Então isso eu não errei, porque as pessoas que têm um transtorno bipolar de fase maníaca, eles não é que eles ficam completamente privados da sua consciência. O mesmo exemplo lá que eu tinha dado em relação ao bolo, você está com muita vontade de comer o bolo,
incontrolavelmente, vamos supor que é um bolo que está na geladeira, que é, sei lá, do seu irmão, ele fala para você não tocar naquele bolo, né? Mas você tá com tanta vontade, com uma vontade incontrolável, que você vai lá e você decide ignorar aquele aviso e vai lá e come o bolo mesmo assim. Então você perceba que nesse caso a pessoa ela não apaga a consciência dela como se fosse um sonâmbulo, e quando ela menos espera e abre os olhos, ela tá lá comendo o bolo, e a trajetória dela se encaminhar à geladeira, abrir a geladeira, pegar o bolo para comer foi apagado, né? Não houve ali uma disrupção da consciência, né? E da memória. Então, assim, de certa maneira, a gente pressupõe que essa pessoa sabia o que ela estava fazendo, por que ela estava agindo daquela maneira. O que eu não julgo é a maneira com que esse desejo se manifestou e a intensidade que se manifestou nela, né? De agir daquela forma. Porque, como eu falei, foi turbinado, digamos assim, pelo desbalanceamento, né? Cognitivo, né? De substâncias cerebrais advindas desse transtorno bipolar e da fase maníaca, né? Então, como eu falei, eu volto a frisar que estou fazendo uma análise fria. Mas como eu tinha feito na minha primeira análise, ela realmente sabia o que estava fazendo, né? É a mesma coisa daquela questão da bebida, né? Quando algumas pessoas dizem que agiu por impulso por causa da bebida, a bebida levou a fazer aquilo, e aquilo não é o comportamento, a personalidade normal da pessoa. A bebida, na verdade, ela tira as inibições da mentalidade dos indivíduos, né? Então, na verdade, eles agem de acordo com o verdadeiro eu deles quando eles estão sob esse efeito da bebida, né? E não elas agem de uma maneira fora de si, de um conteúdo que não estava internamente dentro delas, né? Então, como eu disse, se as crenças e o ambiente talvez dessa moça fossem diferentes, talvez o comportamento maníaco fosse mostrado de outra maneira, né? Mais uma coisa a ser frisada é aquela velha questão, né? As pessoas, elas têm um comportamento disruptivo, né? Disfuncional, por causa do transtorno, né? Ou elas agem de maneira disfuncional, prejudicial, e aí o transtorno é gerado, né? Isso é algo muito complicado de se determinar. Muitos psicanalistas já debateram sobre isso, né? Então tem aquela velha questão, né, da psicanálise, que se o sujeito ele é mau porque ele é louco, ou ele é louco porque ele é mau, né? E aí a resposta de um grande psicanalista que fala que poderia ser as duas coisas, né? Ele é mau e portanto ficou louco, ou ele é louco por isso ele é mau, né? E isso é meio que uma resposta àquela questão da sociedade de que se alguém comete algum tipo de crime, um crime muito ruim, por exemplo, como um assassinato, se a defesa dessa pessoa num tribunal alegar que ela sofre de algum tipo de transtorno, essa pessoa deve ser punida ou ela deve ser mantida em liberdade? Afinal, ela não sabia do que estava fazendo. Então, esse tipo de debate é importante porque nos mostra que o que tem que ser levado em consideração, no final de contas, o que é a realidade mesmo, é o ato que a pessoa teve, né? O ato que a pessoa cometeu, né? Que, na verdade, isso não é tão relevante assim face à realidade. Porque o importante é que um ato foi cometido ali, um ato ruim, por exemplo, um ato de assassinato. E seja em
pleno gozo das faculdades mentais ou levado a um transtorno, essa pessoa é capaz de agir dessa maneira negativa a ponto de cometer um assassinato, né? Porque existem outros tipos de pessoas que têm vários outros transtornos que não oferecem um perigo a si mesmo e um perigo para a sociedade, né? E é por isso que eu sou um defensor dos chamados, né, manicômios, né? Hoje em dia, todas as nomenclaturas, os nomes mudaram pela questão do politicamente correto, mas antigamente se chamavam de manicômios, né? Eu acredito que deva existir realmente esses presídios que são um misto de hospitais psiquiátricos, né? Eu fico impressionado como no caso do mendigo, como no caso mais importante, como esse dos manicômios presidiários, né? Sempre a discussão acaba indo para um lado mais superficial, né? Você tem um frame, como as pessoas falam, um quadro ou um foco, o nome que você queira dar, que eu considero importante, as pessoas acabam discutindo, o debate público vira a questão menos importante ainda. Eu não sei se isso é proposital ou se isso é uma espécie de manipulação para interditar o debate público, né? Mas, por exemplo, nesse caso da luta antimanicomial, né? Que está tão em voga e você se forma na faculdade já sendo um defensor da luta antimanicomial, né? E tudo isso surgiu porque se alega que nos manicômios que existiam outrora no Brasil, né? Haviam experimentos ali que não seguiam os padrões de ética, desrespeito à figura humana, né? Era um tratamento que não era nada humanizado. Então aí o que se deveria debater é como podemos humanizar mais o tratamento psiquiátrico no país, né? E não acabar totalmente com os hospitais psiquiátricos, os manicômios, né? E eu sei que se tiver algum psicólogo ouvindo isso vai achar muito estranho, porque existem questões que são fatos e existem questões que são opinativas, né? Mas no debate público brasileiro, inclusive no meio universitário, há muitas coisas que são questões opinativas, mas que são colocadas como um fato, né? Só para fazer uma explicação breve, o que seria um fato, né? As pessoas precisam diferenciar um fato de uma opinião. Por exemplo, se eu digo que a grama é verde, ninguém pode chegar para mim e dizer, não, mas na minha opinião a grama é vermelha, é a minha opinião. Tanto é que hoje em dia, isso é a minha opinião, acabou virando até um bordão, né? As pessoas escrevem algo na internet e terminam dizendo, é minha opinião. O que elas querem dizer olha, como é a minha opinião, né, e tudo é relativo, há também uma cultura da relatividade no Brasil, né? Então a minha opinião você não pode contestar porque é só a minha opinião. Mas se eu digo que a grama é verde, não é uma opinião minha, é um fato, né? A realidade se impõe. Agora, se você quer falar que, por exemplo, comer a grama é bom ou é ruim, isso aí é uma questão de opinião, pode ser, né? Fica a gosto do freguês, né? Mas que a grama é verde é um fato incontestável. Então, por exemplo, eu transportando isso aí para uma questão mais acadêmica, vamos supor, se eu digo que o Freud é o pai da psicanálise, e você chega para mim e diz que não, que é o Pavlov, você está errado. Isso aí que o Freud é o pai da psicanálise é um fato. Agora, por exemplo, se eu digo que para tratar um paciente, a melhor maneira de tratar um paciente é seguindo a abordagem da psicanálise ou da comportamental, né, behaviorista, aí é uma opinião, entende? E nas faculdades brasileiras, meio que há uma doutrinação para que você já no debate da luta antimanicomial já se posicione a favor.
E se confunde tanto que isso é uma figura, isso é uma questão de opinião que quando você se coloca contra, as pessoas já chegam para você e perguntam: Ué, mas você se formou em psicologia? É um psicólogo mesmo? Achando que isso aí já há uma condição sine qua non de que se você é um psicólogo, você automaticamente tem que se posicionar contra. É, a favor, aliás, da luta antimanicomial, né? E aí indicam livros, um dos livros mais famosos aí eu esqueci a autora, mas ela relata todo o surgimento dos manicômios no país, dos manicômios presídios. É um livro de capa preta, eu até esqueci o nome, se alguém souber, diz aí nos comentários. Então eu já li tudo isso, né? E na época da faculdade eu realmente era a favor da luta, né? Assim como me doutrinaram a ser. Mas depois que trabalhei em hospital psiquiátrico e vi, por exemplo, como eu disse, internos que colocavam a vida deles em risco e colocavam a vida dos familiares em risco e que precisavam realmente de uma supervisão ali direta e constante, aí eu mudei de opinião, né? De novo a realidade se impõe. Então, ali voltando ao caso da moça, como eu disse, o frame é totalmente errado, a discussão pública está totalmente errada. Tanto da parte do senso comum quanto da parte do meio dos psicólogos, porque uns defendem que a moça é promíscua mesmo e os outros dizem que ela teve o comportamento promíscuo porque ela tem um transtorno. Como eu disse, a resposta não está tanto, talvez, aí no meio da psicologia, apesar que a psicologia também tem um pezinho lá na filosofia, mas está principalmente no ramo da filosofia, né? Não sei se eu falei correto, porque às vezes o meu pensamento vai mais rápido do que eu estou falando, né? A discussão deveria estar mais na parte da filosofia, apesar de que a psicologia também tem um pezinho ali na filosofia, né? Então, a discussão correta que eu proponho é isso, é a questão do ambiente cultural em que nós brasileiros estamos inseridos, né? Que vai determinar a moral da população. E que eu acho que os debates também envolvendo sociedade e moral judaico-cristã, né? Do cristianismo, estão sendo relegados aí a segundo plano ou sendo colocados muito para um espectro político, estão sendo deixados de lado. E quando eu defendo que nós devemos debater mais o cristianismo, né, na nossa sociedade, a moral cristã, eu não estou dizendo que você tem que ir para a igreja, virar um carola de igreja, que você tem que seguir a religião católica apostólica romana, ou ir na igreja evangélica tal. Estou dizendo que a gente tem que debater conceitos cristãos que já foram, que estavam presentes na nossa sociedade durante um longo tempo, durante um longo período, e que se mostraram, né, através da passagem do tempo benéficos para a sociedade como um todo, né? Ou seja, o resgate dos valores familiares, da modéstia, né? Da lealdade, da fidelidade entre casais, né? É mais nesse sentido que eu estou querendo dizer. E tudo isso você pode debater e discutir mesmo sem frequentar a igreja, né? E eu espero que tenha ficado claro, né? Que eu tenha falado claramente, aliás, né? Como todos esses assuntos se encaixam, né? E como o transtorno dela, esse diagnóstico que foi dado para ela, não determinou o comportamento dela, tá? Pode ter ajudado, mas determinou o comportamento dela. E da minha preocupação de que esses indivíduos que foram diagnosticados agora daqui para frente, que também irão ser diagnosticados com transtorno bipolar de fase maníaca, não sejam taxados de pessoas promíscuas. Bom, então é isso. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.